RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Em 2018, a Operação Lava Jato, considerada a maior ofensiva no combate à corrupção no país, completou 4 anos. Neste período, foram deflagradas 55 fases da ação, em que diversas figuras políticas de renome foram investigadas e, consequentemente, presas. Ainda neste ano, o cenário eleitoral apontou renovação recorde de deputados e de mulheres na Câmara, além de algumas assembleias legislativas estaduais terem registrado renovação de pelo menos 50% dos parlamentares. Mas os resultados até o momento das urnas são exclusivos reflexos da Operação Lava Jato. Para debater, recebemos e agradecemos as presenças do advogado e professor de Direito Eleitoral, Rafael Morgenthau, do doutor em Economia do Desenvolvimento e pós-doutorando em História Política, Cássio Moreira, do advogado José Antônio Rosa e da jornalista, mestre em Ciência Política e professora da Escola de Líderes da Federação, Fernanda Bart. A sua participação é importante, é essencial. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, o comentário para Facebook/RDC TV Digital. Bom, os reflexos da Operação Lava Jato na política, na eleição, né? A gente tende a observar primeiramente os reflexos a partir do ponto de vista da disputa pela presidência da República, né? O cargo maior em disputa nessas eleições gerais. Agora, que é o que tem mais visibilidade, dá mais visibilidade para o assunto. Agora, o resultado das eleições para o parlamento, me parece que, do ponto de vista político, ele foi muito mais eloquente, né, em relação ao que significou a Operação Lava Jato para a classe política brasileira. Eu iniciaria, então, lançando essa pergunta, né? Essa renovação, né, na Câmara, no Parlamento, na Câmara, no Senado, né? Políticos tradicionais que não se reelegeram, uma bancada reformulada com mais mulheres, partidos novos, né? O partido PSL surgindo como uma nova força dentro da Câmara, partidos tradicionais perdendo bancada. Começo com o senhor, doutor Cássio. Como é que o senhor avalia esses resultados como reflexo da Operação Lava Jato ou não? Bom, boa noite, em primeiro lugar, telespectador que está nos assistindo agora em casa. E também parabenizo o programa porque essa pluralidade de pensamentos que faz com que a gente tenha um pensamento próprio, né, e não seja doutrinado, enfim. A visão que eu tenho em relação ao que tu me perguntaste é que o efeito não é só da Lava Jato, né? O efeito ele vai ser um pouco do descontentamento com a classe política que já vem de muito tempo, né? Os mais antigos, se forem olhar algumas telenovelas, por exemplo, de algumas emissoras da TV, por exemplo, até cito algumas mais antigas, como Vale Tudo, Salvador da Pátria, Que Rei Sou Eu, né, novelas que passaram lá na década de 80, 88, 89. Até teve um trabalho de uma mestranda muito boa que ela compara as novelas com a linha política. Mostra todo um descrédito na política no momento que o Brasil estava se redemocratizando, né? E eu acho que a resposta nas urnas, eu acho que um dos grandes feitos que teve essa operação é em termos de renovação, né? A gente teve uma forte renovação que fazia muito tempo que a gente não tinha. Agora, a grande questão é a qualidade dessa renovação, né? Porque grande parte dos políticos, uma parte desses políticos que foram eleitos pela primeira vez são completos desconhecidos, né? Ou seja, muitos até, inclusive, nunca tiveram mandato de nada, enfim. Então, eu acho que esse efeito é a grande renovação. Agora, a qualidade dessa renovação, só o tempo vai nos mostrar se é uma qualidade, né, que vai ajudar o processo democrático brasileiro. Pois é, nesse sentido, né, doutor José Antônio, houve um recado claro para o estabelecimento político brasileiro, né, com essa renovação. Assim, bom, primeiramente, boa noite aos colegas aqui de bancada, de debate, e boa noite também aos telespectadores. E essa questão da Operação Lava Jato, a gente pode dizer o seguinte: a Operação Lava Jato, ela teve um papel muito importante, eu diria até decisivo,
nessas eleições. Não somente nessas, né? Se nós observarmos, o processo de mudança já começou a ocorrer a partir já de 2016, quando o PT, né, que é o partido que mais se envolveu, e inclusive o partido que estava no poder no Brasil, teve praticamente ali o esvaziamento das câmaras de vereadores, prefeituras, lá em 2016. Tá? E agora essa questão se aprofundou um pouco, embora o PT ainda continue como uma força política, né? Porque, querendo ou não, ele vai levar em 40%, né, dessa disputa com o Bolsonaro, aí vai levar 40%. Né? E não se encerrou ainda. Não se encerraram as eleições, nós temos ainda o segundo turno, embora tenha essa vantagem do Bolsonaro, a gente tem que esperar o resultado final. Mas, do jeito que a coisa está andando, parece que a tendência é que o Bolsonaro realmente ganhe, né? E se o Bolsonaro ganhar, ainda assim o PT vai ficar com aquela força política e vai se colocar na oposição de uma forma bem legítima, eu diria, em função de ter conseguido, depois de tudo, ainda conduzir o seu candidato ao segundo turno. Mas é sempre bom lembrar o seguinte: a Lava Jato começou em 2014, né, em março de 2014. E nós, em 2013, já tínhamos manifestações de rua. Então, as pessoas já iniciou um processo diferente no Brasil. Né? Não só o descontentamento, eu diria, né, como o colega colocou, né, não só o descontentamento da população com a classe política, mas as pessoas começaram a ver o seguinte: o que está errado nesse país? Por que esse país não consegue decolar? Né? E as pessoas começaram a perceber que nós temos uma carga tributária elevada, nós temos serviços públicos de péssima qualidade. O Brasil, inclusive, é um dos países que maior carga tributária tem e menor devolve essa carga tributária em serviços. Então, ali nós passamos a ter, eu diria assim, uma manifestação qualificada, né? Iniciou ali como um pequeno movimento social, aquele povo todo na rua, né? Que, inclusive, que foi motivado, o que motivou as manifestações foram os 20 centavos, né? Primeiro começou no Nordeste, depois veio para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois foi para São Paulo, Rio de Janeiro, e aí foi se espalhando por todo o Brasil. Era um movimento assim que se tentou, de alguma maneira, conduzir ele politicamente, ideologicamente, mas a sociedade tomou para si esse movimento e, inclusive, não aceitou nenhuma bandeira partidária ou ideológica, né? Fez questão de afastar esse pessoal todo das manifestações, e ali aquele movimento que se tornou, que começou de uma certa forma difuso, né? Que só se encerrou por causa da ação violenta dos Black Blocs, mas um movimento muito difuso, várias bandeiras, ele foi tomando corpo, foi se organizando, foi arregimentando mais pessoas, muitos saíram da espiral do silêncio, né? As pessoas começaram a se identificar não somente na voz, mas também nos seus propósitos, nos seus ideais, e esse movimento foi o grande responsável por tirar do poder um partido, né, que a gente viu aí, conforme a Lava Jato tem mostrado, com uma quadrilha, né? E levou ao impeachment uma presidenta da República, algo 1 ano, 2 anos antes, inimaginável, né? Então, a Lava Jato tem uma participação muito importante, eu diria assim, em ajudar a organizar mais essa mobilização, mas se percebe que antes da Lava Jato, a sociedade brasileira manifestava o seu descontentamento, mas também começava a ter uma plena consciência, uma consciência maior da situação do país, e as dúvidas começaram a surgir, e hoje, de alguma maneira, as pessoas estão dando resposta, principalmente nas urnas. Agora, doutor Rafael, em relação a essa questão do descontentamento, né, da população, o descontentamento, a grande crítica, a principal crítica que se fez, né, que se faz ainda da classe política, é a questão da corrupção. E, nesse sentido, a Lava Jato é o grande... o combate à corrupção se traduz na Lava Jato, né? Ele se reflete na Lava Jato. Então, como é que o senhor avalia essa situação do descontentamento, né, da população em relação a várias coisas aqui, né, como o doutor José Antônio citou, mas tendo a corrupção como alvo principal e a Lava Jato como grande símbolo do combate à corrupção, né?
Primeiramente, boa noite à audiência, aos colegas de bancada. Realmente, há dois Brasis. O Brasil antes da Lava Jato e o Brasil a partir da Lava Jato e após a Lava Jato. Nós temos aqui também espaço para discutir o que vai ser dessa operação, imagino que nos próximos blocos, mas a título de consideração inicial, o que eu acho que a Lava Jato fez pelo país, e depois vamos avaliar se é bom ou ruim, espero que seja bom, é demonstrar um mecanismo de relacionamento entre o poder público e o setor privado. Nós estamos chegando a 100 e poucos anos de república, quase 130 anos de república, e não nos livramos ainda de alguns costumes monárquicos, de confusão patrimonial entre o espaço público e entre o espaço privado. O que se descobriu com a Lava Jato, na verdade, não foi surpresa ou novidade. Surpresa foram as consequências de levar para a cadeia pessoas importantes, líderes políticos. O ex-presidente Lula está preso, foi afastado da disputa eleitoral por conta da Operação Lava Jato, e grandes empresários que se consideravam, a si e também as demais pessoas no Brasil consideravam essas pessoas intocáveis. Então, a partir do momento em que as entranhas do poder vieram a público com uma cobertura midiática também sem precedentes, graças a um jornalismo, penso eu, independente, apesar da gente ter aí questionamentos dos grandes veículos, mas com um suporte inédito também sem precedentes de comunicação em redes sociais. Então, nós vimos um Brasil que existia, nós não sabíamos exatamente como, em que extensão, mas que de fato estava ali. E foi demonstrado, e o impacto da operação nas eleições, que é o mote central do nosso programa, é evidente. Para encerrar essa primeira participação por aqui, eu acho que basta dizer que a tão só retirada do ex-presidente Lula da disputa acabou recolocando aí as peças no tabuleiro de uma forma que ninguém imaginava. Eu desafio qualquer brasileiro a chegar e falar na frente da televisão com honestidade que esperava esse desfecho para as nossas eleições. Nós poderíamos até dizer, sim, a Lava Jato vai ter algum impacto. Agora, esse impacto, né, um Brasil polarizado, rachado por uma fissura política, era pouco provável que acontecesse. O que se esperava era talvez um revezamento natural de um governo que poderia ser considerado de centro-esquerda, talvez, que era o governo do PT, para um governo de centro-direita do PSDB. Só que aí o fator Bolsonaro entrou como um raio e agora estamos na iminência de uma eleição empolgante. Professora Fernanda, em relação a essa questão da Lava Jato, as críticas da esquerda, principalmente, em relação à Lava Jato, dizem respeito a um certo ativismo político do judiciário. Né? O doutor citou aqui a questão do presidente Lula. Agora, o resultado na eleição do parlamento, a gente observando ali, o PT parece que sentiu muito menos o impacto nas urnas nessas eleições do que nas eleições municipais, como o doutor José Antônio falou aqui. Né? Quem saiu mais prejudicado na eleição para o parlamento foram MDB e PSDB, em relação à redução de bancada. Qual a sua avaliação? Eu faço essa avaliação, mas eu quero retornar a alguns temas levantados anteriormente. De fato, em 2014, o PT não fez nem 10% das prefeituras, perto do que costumava fazer. Eles tiveram uma grande perda ali e, obviamente, como a gente que analisa a política, eu já trabalhei em vários institutos de pesquisa, trabalhando sempre na área de inteligência política, o impacto maior sempre será numa eleição presidencial, porque normalmente são os prefeitos, né, que são os maiores cabos eleitorais de qualquer candidato a presidente da República. Né? Enquanto tu perde esses postos-chave, consequentemente o teu projeto majoritário está comprometido ali na frente. Né? Teve outras coisas que aconteceram nesse período, que foi a normalização da corrupção, é um sentimento por uma parcela da população, que passou a acreditar que não valia mais a pena participar da esfera política, né? E teve ali um número recorde de abstenções, votos nulos e brancos, que causou, sim, um forte impacto no resultado das eleições já em 2014. Em vários municípios do Brasil, o primeiro colocado foi o voto nulo, branco e a abstenção, e o segundo lugar foi o prefeito eleito. A gente já tinha visto isso acontecer, e é uma tendência que só vinha a se acentuar. Eu acho que a Lava Jato foi uma operação fundamental para o Brasil,
para reescrever a história política desse país daqui para frente sobre outras bases, que não a do enriquecimento ilícito, dos projetos de poder específicos, né, sem olhar para a sociedade, projetos de poder político e partidário, né, como foi que a gente viu muito claramente se desenvolvendo. Já o PSDB e o PMDB foram realmente os maiores derrotados nessa eleição. Mas eu vejo, e não com certa satisfação, né, mas eu acho que foi uma resposta das urnas, da população, ao descontentamento generalizado com o fazer político, que veio se transformar em algo pejorativo por essas pessoas que vieram praticar todos esses ilícitos, né, manchando a boa política que deveria ser feita no Brasil. A gente vê que os maiores defensores do Lula e do PT dentro do Senado não foram reeleitos, né? A Vanessa Graziotin, inclusive, até chorou no Senado ao se despedir e falar da sua não reeleição. E, entre outros, o Lindenberg não pôde nem sequer ser candidato, né? E a gente teve vários outros que foram grandes porta-vozes da defesa do Lula, como alguém inocente, que não foram reeleitos. O Romero Jucá, que ninguém jamais imaginou que não fosse eleito, foi mandado para casa. E outros, como a Gleisi e o próprio Aécio Neves, que também tiveram seus nomes muito envolvidos na Lava Jato, só conseguiram se reeleger porque desceram de senador para deputado federal, porque senão tinham tomado um tufo eleitoral e não tinham sido eleitos também. Então, se isso não é um impacto violento da Lava Jato, eu não sei o que é. Eu acho que o Brasil começa a ser passado a limpo. E a questão da gente ter tido durante tanto tempo uma falsa polarização entre duas vertentes de esquerda, que era o PSDB e o PT, e a gente vinha agora para um reequilíbrio de forças entre direita e esquerda, que o Brasil há muito tempo não tinha e não era capaz de debater isso. Eu vejo isso como algo saudável para o país. E se a gente for analisar os dados e os números do primeiro turno, o Brasil não está tão rachado assim, não. Porque o percentual de eleitores que agora migram para o voto no Bolsonaro é muito superior aos que estão mostrando intenção de voto no PT. Então não está tão rachado assim como foi na eleição Dilma-Aécio, que a gente teve uma diferença ali de 3 pontos, né? 3, 4 pontos percentuais. Dessa vez, o que tudo indica, vai ser uma diferença de mais de 18 pontos, o que não indica que o Brasil está tão dividido assim. Eu vejo, sim, que existe um contínuo descontentamento e eu tenho muito temor de que essa eleição seja o recorde brasileiro de votos nulos, brancos e abstenções de todos os tempos, né? Porque muitas pessoas não se sentem representadas por nenhum dos candidatos que estão aí e não querem ter que fazer essa opção. Então, a gente vê um Brasil que começa a repensar a política, mas que ainda está muito ferido com tudo o que aconteceu, né? Tem gente que está muito traumatizada, que nunca mais quer saber de votar. E eu espero que essas pessoas repensem isso no nosso futuro democrático brasileiro, porque, afinal de contas, a democracia ela se faz, sim, no voto consciente, na escolha consistente de quem vai te representar e na cobrança dessa pessoa uma vez eleita, né? Que são hábitos que o brasileiro ainda não tem e que precisa desenvolver para a própria maturidade da nossa democracia, que é a participação ativa na política. E eu vejo que a Lava Jato veio incentivar tudo isso a acontecer. Antes a gente não tinha esse debate, as pessoas não conversavam tanto sobre política, o tema da política não estava tão presente em todas as rodas. Parece que a Lava Jato, de uma forma indireta, ela acabou provocando isso na sociedade. Pegando, doutor Cássio, pegando o gancho da questão da senadora Vanessa Graziotin, sem nenhuma alusão específica a ela, mas a professora disse que ela chorou, né? Agora, deve ter muito parlamentar chorando em função da perda do foro privilegiado. São pelo menos 40. Não, com certeza. Pelo menos 40. Isso é um efeito até que o país tem que repensar essa questão do foro privilegiado, né? Mas eu só queria trazer uma visão um pouquinho diferente do colega em relação às manifestações de junho de 2013, né? Na minha opinião, o possível resultado das eleições de agora, ele tem origem muito das manifestações de junho de 2013. Se vocês olharem a pesquisa na época Ibope de março de 2013, a então presidenta Dilma tinha 65% de popularidade ótimo e bom. Ou seja, 2 anos e meio de governo era um governo que estava sendo avaliado pela população como ótimo e bom.
E aí de 65% cai para 30% lá por torno de junho e julho, para ver o efeito, a força das manifestações de junho de 2013. E foram, na minha opinião, eu sempre falo uma frase, que as manifestações, muitos diziam que o gigante acordou, né? Eu concordo, o gigante acordou, só que faltou se politizar, porque era um horror as manifestações, pautas difusas, e ao meu ver, aos poucos, especialmente os meios de comunicação no país, que é um oligopólio, né? 4 grandes meios de comunicação dominam quase que a totalidade, acabaram conduzindo essas manifestações, no meu ponto de vista, né? Porque se tu olhar os indicadores, e aí vou fazer essa contribuição um pouco pela minha formação de economista, se tu olhar os indicadores, o Brasil estava com uma das menores taxas de desemprego da sua história em 2013, 2014. O Brasil tem um salto do PIB, né, de 2003 a 2010. 2010 a economia cresce a 7,5%, um pouco pelo efeito da queda de 0,2% em relação à crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Mas o Brasil acabava tendo uma demanda que já estava crescendo, que estava meio que talvez no pleno emprego, mas o lado da oferta que acabou não conseguindo crescer. Então, isso fez com que a população começasse a ter alguma perda de poder econômico e começou a brotar essas manifestações, né, em junho de 2013. Agora, uma coisa interessante, eu escrevi um outro artigo uma vez, que mostrava que a formação bruta de capital fixo para o telespectador que está assistindo, é o que, de certa forma, aponta o investimento, ele estava voltando a crescer em 2013, ou seja, estava caindo. Em 2013, no primeiro e segundo trimestre, estava voltando a crescer, e a partir das manifestações de junho de 2013, elas despencaram e caíram mais de 8, 9, 10 trimestres consecutivos. Então, a crise que começa, na minha opinião, e faz com que a presidenta Dilma quase não se reeleja, porque talvez se a campanha durasse mais 1, 2 semanas, o Aécio teria passado ela, ao meu ver, é uma crise muito mais por causa da instabilidade política do que da quebra de confiança. No meu ponto de vista, foi a instabilidade política um dos fatores, talvez um dos principais, que fez com que a economia se paralisasse. E aí, quando vem as eleições, que acaba meio que numa presidenta que lá em março de 2013 seria reeleita em primeiro turno, pelas pesquisas do Ibope, ela acaba quase não conseguindo se eleger e ganha uma porcentagem muito pequena. E aí o investidor que está olhando lá o cenário político, o que ele vai fazer? Ele vai reinvestir. Aí chega as manifestações de junho gigantescas, né? Talvez a Direta Já trouxe alguma coisa parecida. O investidor, o que ele vai fazer? Ele vai esperar para ver como é que vai acontecer. Aí vem uma eleição que começa a ficar cada vez mais indefinida. O que ele vai fazer? Vai esperar a eleição, né? E aí, com a eleição, e também logo após, no segundo turno, tem uma queda substancial no preço das commodities internacionais. No meu ponto de vista, aí, que foi um dos grandes erros da presidenta Dilma, acaba botando o ministro Levi, que em vez de fazer medidas que acabavam meio que reativando a economia, fizeram medidas que acabaram aprofundando a crise. Então, todos têm uma parcela de culpa. Tem a questão internacional, que a gente tem que analisar, a questão do pré-sal, ou seja, uma coisa importante para a população que está nos assistindo, que a partir do governo Lula, foi mudado o sistema de concessão para partilha. E isso significa que uma boa parte do petróleo, assim como os investimentos na Petrobras também, aumentaram consideravelmente, e graças a isso, provavelmente, muitas descobertas do pré-sal foram feitas. Então, o que acontece? Só para finalizar, no meu ponto de vista, as manifestações e a Operação Lava Jato, elas seguem uma sequência que acaba meio que trazendo essa situação inusitada, que é a grande renovação do Congresso. E a tua pergunta era, só para finalizar... Não, foi bom que o senhor trouxe um pouco de análise econômica para esse debate, mas eu acho que eu vou encaminhar, já que o senhor fez uma bela análise do ponto de vista econômico, eu vou encaminhar para o doutor José Antônio, até para ele poder responder também um pouquinho o seu contraponto aqui, e reencaminhar a pergunta, então, sobre essa questão do impacto. Eu até esqueci também a pergunta que eu tinha feito. Não, eu acho que a gente pode seguir no mesmo tema. A gente pode chegar na... Eu tenho uma posição diferente. Eu entendo que a crise que se acirrou e foi responsável até mesmo pelo impeachment da presidente Dilma, ela já começou
na metade do segundo mandato do Lula. Então, quando se dizia lá que ela estava herdando uma herança maldita, né, que ela, inclusive, participou da formação dessa herança maldita, ali naquele momento, até a Dilma largou uma frase lapidar, né, que ela disse que dívida, que despesa era vida. Né? Naquele momento ali, há um livro que trata muito bem essa questão, o João Borges é um dos autores do livro, eu não lembro agora o título, faltou a lembrança do título, né? Mas ele retrata nesse livro o seguinte, e o próprio Pallotti faz referência a isso. Agora, nessa delação, ele faz referência a algo nesse sentido. O que aconteceu? Chega um determinado momento que o Lula, antes de 2005, ainda no ano de 2005, ele percebeu, com base em dados, né, eu diria assim, científicos e dados da própria economia brasileira, ele percebeu que havia uma realidade do Brasil tendo um crescimento progressivo da sua dívida que superava o crescimento do PIB e até mesmo a inflação. Né? Então, a PEC, a tão malfadada, tão atacada PEC 241, né? A PEC, acho que é 241 o nome da PEC, né? A PEC dos gastos, já o Lula pensou naquela oportunidade em fazer um controle que, aliás, foi o que todos os países que desenvolveram fizeram. Nós não vamos gastar mais daquilo que nós arrecadamos. Naquele momento, o Lula chamou o Pallotti, chamou o Paulo Roberto e colocou para ele o seguinte: quem sabe a gente iniciar um processo de controle disso, a gente começar a reduzir o gasto. E era um momento oportuno porque o Brasil estava vivendo uma certa, entre aspas, prosperidade, né? E que ele tinha a oportunidade de fazer os ajustes na economia e dar uma solidez para os fundamentos que já tinham sido conquistados lá no Plano Real. Pois ele chamou o Pallotti, chamou o Paulo Roberto e aí chamaram o Delfim Neto. E o Delfim Neto seria, eu diria assim, o grande tutor desse projeto, que faliu diante do surgimento do mensalão. Ali o Lula mudou a postura, disse, não, agora nós vamos ter que fazer um outro tipo de investimento para a gente preservar esse espaço político, preservar o poder, né? E foi empacotado, foi engavetado o projeto, com a saída, inclusive, do Pallotti e a entrada da Dilma. A Dilma foi, eu diria assim, uma dos cavaleiros do apocalipse, né? Que veio e iniciou um processo de derrocada e destruição da economia que acabou estourando na própria mão dela, né? Todo mundo sabia que o Manteiga não era o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda era a Dilma, era que conduzia, vinha conduzindo a economia, e o resultado foi o seu impeachment, porque ela foi totalmente irresponsável. Nós estávamos vivendo uma espécie de uma bolha, assim, nós estávamos vivendo num paraíso que não existia, com a tal prosperidade, até mesmo a própria popularidade da Dilma era resultado de algo que não existia. Até que o Ministério Público de Contas, né, a partir de uma informação num jornal, porque o mercado já estava percebendo que algo estava errado, os números não estavam fechando, aparentemente aqueles números oficiais representavam a realidade, na verdade estavam encobrindo um grande rombo nas contas públicas, as pedaladas fiscais, a tal contabilidade criativa, ou seja, de prateleira. Tudo, ou seja, o Brasil estava vivendo um superávit previsto no início do ano de mais de 100 bilhões, terminou num déficit superior a esses 100 bilhões. Então, o Brasil estava sendo escondido do Brasil, mas o mercado já estava percebendo que alguma coisa estava errada. E quando esse procurador do Ministério Público de Contas buscou a informação, os dados no Banco Central, no Banco do Brasil, e checando com o Tesouro, verificou que estava ocorrendo uma grande fraude, uma grande responsabilidade fiscal, que foi que motivou, inclusive, o impeachment da Dilma. Então, essa é a realidade. Nós temos que entender que o Brasil, não podemos... isso é algo que faz parte da realidade de um partido que mentiu desde sempre. Ok, bom, nós retomamos esse assunto no próximo bloco. Cruzando as conversas, vai a um breve intervalo, já voltamos, não saia daí.
Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre os impactos da Lava Jato nas eleições. Doutor Rafael, o senhor queria fazer um comentário a respeito daquela questão do ativismo do judiciário, ativismo político do judiciário, suposto ativismo político do judiciário, que é uma das críticas que a esquerda faz muito à Lava Jato. Sim, bem, em primeiro lugar, vamos situar o tema. Em 1987, quando ninguém falava em ativismo judicial, ninguém menos do que Bauman, que hoje virou quase literatura de balcão, um escritor prodigioso, uma obra extensa, alertava para o fenômeno. Ele dizia o seguinte: olha, nós estamos acelerando tanto a nossa vida que já não dá mais tempo de legislar. Então, o grande ator na tripartição de poderes deixa de ser o legislador e passa a ser o intérprete. A consideração dele é muito mais ampla, envolve cultura, mas a gente pode se apropriar dessa meditação no direito e afirmar que sim, o diagnóstico dele estava correto. Hoje o juiz é chamado a decidir sobre coisas que o legislador sequer teve tempo de pensar e de certa forma, reescrever o direito. Ora, a gente junta essa trilha sociológica e, de outro lado, em paralelo, um descrédito crescente com a política, porque, de fato, o nosso sistema eleitoral começa a fazer água, o sistema partidário também quase caótico, criando um caldo de cultura de desconfiança com a política, de descrédito com a política e mais, de criminalização com a política, resulta, como acabou resultando, no prestígio da magistratura e do Poder Judiciário. E um prestígio que eu acho que é devido, e isso tem que ser exaltado aqui, nós temos uma magistratura de excelente qualidade. Os nossos juízes são preparados, passam em concursos difíceis e são jogados a resolver problemas complexos. Eu imagino que o Sérgio Moro vivia a vida dele muito tranquilo, até que em 17 de março de 2014, acabou caindo na mesa dele uma bomba que não deve ser agradável para ninguém resolver. Então, eu acho que o judiciário chega e continua empoderado e legitimado para conduzir os processos mais difíceis da nossa política. Isso não quer dizer que esteja imune a críticas. E eu, como advogado, é importante destacar o lugar de fala, né? Alguém que milita na defesa de direitos, fico incomodado com algumas medidas que poderiam ter sido encaminhadas de outra forma, né? Até com premissas civilizatórias. Por exemplo, o uso de algemas com pessoas que não oferecem risco. Claro, isso tem um efeito simbólico e não vamos ser ingênuos aqui, né? Quando a televisão dá cobertura a uma prisão com algemas, a lei se impõe, certo? Mas eu acho que não é isso que o livrinho autoriza. Então, essas conduções coercitivas, agora que nós já estamos na fase da ressaca da Lava Jato e fazendo uma avaliação de efeitos e projeção de futuro, poderiam ter um outro tratamento. Um outro fato que também foi determinante e talvez tenha sido tão determinante a ponto de mudar o rumo da operação foi a divulgação dos áudios da então presidente da República com o Lula. Bom, o próprio Sérgio Moro fez o meia-culpa e, de uma forma elegante, dentro dos termos jurídicos, se penitenciou com o saudoso ministro Teori Zavascki, que então era o relator da Lava Jato, que naquele momento avoca para si os processos que diziam respeito, então, à investigação da presidência da República, da presidente da República, mas ali o estrago já estava feito. Então, a gente vê como as instituições, o judiciário não foge à regra, tem mecanismos para jogar o jogo, né? Aí fica difícil falar se o cara acertou ou errou, estando com uma caneta pesada na mão e resolvendo um problema difícil. Eu teria feito de outra forma, ainda que talvez o desfecho não fosse tão apropriado como o que acabou ocorrendo, né? A prisão da pessoa que foi designada como o grande operador. Posso complementar depois? Por favor, professor. A palavra é toda tua. Eu queria acrescentar uma questão que eu até anotei aqui para não deixar fugir, né? Eu vejo que hoje no Brasil não existe ativismo judiciário mais escancarado do que a gente vê no Supremo.
É um ativismo tão escancarado que chega ao ponto de cometer aberrações constitucionais, como a não retirada dos direitos políticos da presidente Dilma após a cassação, após o impeachment, contrariando um dispositivo legal. Então a gente vê um ativismo vergonhoso político, e isso fica claro até para as pessoas que não entendem da área judiciária, que não entendem, que não têm formação nenhuma na área, mas que não passa despercebido isso da população mais ignorante. As pessoas percebem que há alguma coisa muito errada em parte do judiciário brasileiro. Em relação ao Moro, ele foi treinado para ser o cara que consegue descobrir a corrupção mais entranhada e escondida. Ele é um enxadrista. Eu vejo que no caso do vazamento dos áudios, se eles não tivessem ocorrido, e aqui eu peço ao telespectador que puxe pela memória para lembrar que se os áudios não tivessem aparecido, o Lula teria sido ministro da Dilma no outro dia. E isso, inclusive, causou uma comoção popular tão grande que foi a maior manifestação pública de rua que o Brasil já teve, uma das maiores do mundo. Nós colocamos naquela data mais de 6 milhões de brasileiros na rua, protestando pelo fato, as pessoas já estavam saturadas de uma sequência de fatos que vinham acontecendo, mas a tentativa de nomeação do Lula para ministério da Dilma, para que ele tivesse foro privilegiado e não pudesse ser preso, foi algo que calou profundamente na sociedade e colocou milhares de pessoas nas ruas. Isso tem que ser dito. E caso não houvesse, por exemplo, outros dispositivos que eu tenho visto que desde sempre têm sido bastante criticados pela esquerda, se houvesse, por exemplo, a ausência da prisão na segunda instância, as delações premiadas jamais teriam sido feitas, a delação do Odebrecht não teria sido feita, a delação do Palocci não teria sido feita, a delação do próprio Delcídio do Amaral não teria sido feita. E foram delações que foram absolutamente primordiais para que se descobrisse o que acontece de verdade nos porões políticos do Brasil. Eu só posso bater palmas para a Lava Jato e dizer que o juiz Sérgio Moro, apesar de ser um só, ele representou o desejo de uma parcela gigantesca do judiciário, que era poder fazer realmente algo que ficasse para a história do Brasil. Eu não vi jamais ele pisar fora da risca em termos de ética ou de moral. Jamais. Mas vi sim tomar atitudes que, se não tivessem sido tomadas, o reflexo para a política nacional teria sido muito pior e, quiçá, a gente já não estivesse vivendo um regime muito pior ou até uma revolução civil, porque nós tivemos momentos, há poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, que estávamos sentados em cima de um barril de pólvora, com alguns acontecimentos e, sim, um ativismo do judiciário, principalmente do Supremo, de envergonhar qualquer um, de ruborizar criancinha. Então, eu acho muito importante que, quando se vem aqui falar sobre o ativismo do judiciário na Lava Jato, que a gente não pode deixar passar em branco a questão do ativismo do Supremo, que é uma coisa que me envergonha como cidadã, por exemplo. Eu tenho certeza que o José Antônio também, que a gente teve vários debates sobre esse tema, né, Zé? Eu acho que, na verdade, o país continua sentado sobre um barril de pólvora, em função até dessa... Eu tenho algumas rápidas considerações. Em alguns pontos nós estamos totalmente convergentes, em outros um pouquinho dissonantes. Mas a Fernanda tem razão quando traz o ativismo do Supremo Tribunal Federal como um mau exemplo, não só para o país, mas também para a corporação de juízes, porque o que é feito em Brasília acaba se espalhando como precedente. E, aliás, um ponto irônico, hoje a Suprema Corte é predominantemente ocupada por ministros que foram nomeados por governos do PT. Governo que acabou sendo vitimado por uma Suprema Corte de perfil ativista. E a gente não precisa analisar apenas a história atual dos ministros, mas a sua própria formação ao longo da carreira, juristas com uma inclinação a entender o papel do juiz como um agente de transformação social. Isso é algo inédito no Brasil. Para o bem e para o mal, nós tivemos, até o início da Lava Jato, uma Suprema Corte com poderes limitados, moderados. Eu me lembro que o Supremo, nos anos 90 e dentro dos anos 2000, sequer mandado de injunção autorizava. O que é um mandado de injunção? Quando não tem a lei, o judiciário vai lá e legisla ad hoc. O
que o Supremo costumava fazer era dizer o seguinte: não, mandem isso para o Congresso. Agora, o que eu acho que não está bem colocado é a gente escolher o ativismo que vai gostar. E aqui eu vou reafirmar a posição. Ou os juízes e o Poder Judiciário, como uno que é, de acordo com a Constituição, age de acordo com as expectativas que a lei e a Constituição cria, ou nós podemos cair em crises políticas, se não imediatas, de médio prazo. Que a Lava Jato nos trouxe imensos benefícios de compreensão do que era o processo político de governança corrupta, palavras do ministro Gilmar Mendes, eu não tenho dúvida, talvez estejamos hoje melhor do que estamos. A questão é como estaremos logo adiante. A Fernanda menciona a prisão em segunda instância. Que bom se nós chegássemos rápido no final dos processos e pudéssemos encarcerar as pessoas com certeza. E que triste que nós estejamos hoje, não um juiz da Suprema Corte, mas um juiz de segunda instância, autorizados a mandar para a cadeia alguém que depois pode ser considerado absolvido e não ter a sua vida, o seu tempo de vida restituído. E a mesma coisa em relação aos direitos políticos. A nossa Constituição é muito clara, nós não podemos privar ninguém de direitos, seja da liberdade, seja de direitos políticos, sem trânsito julgado. O que se fez foi uma gambiarra, certo? Isso tem que ser pontuado. Ah, mas então foi errado? Sim, foi. Ah, mas então foi ruim? Talvez não. Essa avaliação ética e moral eu não faço. Eu faço uma avaliação aqui técnico-jurídica. Se pudesse fazer prevalecer meu desejo, eu diria: quero um judiciário que se preocupe com eficiência operacional, que seja mais rápido, especialmente agora em tempos de redes sociais e velocidade da informação. Não vai dar mais para o judiciário seguir no ritmo lento de julgamento dos processos. Agora, também acho que o judiciário não paga essa conta sozinho, certo? Quem legisla está no Congresso Nacional. Por que nós temos um novo CPC, aliás, o CPC Fux, com essa sequência de recursos, esses prazos alongados, 15 dias para uma defesa? Eu atuo no direito eleitoral, são prazos de 24 horas, 3 dias, e está de bom tamanho, né? E a própria advocacia. Aliás, o Moro, eu acho que nisso foi muito bem sucedido. Ele conseguiu acabar no Brasil com uma prática que era terrível, da advocacia de nulidades. O sujeito sabia que não tinha razão no mérito e ficava catando querelas processuais para acabar anulando o processo, pegando uma prescrição. Então, todos os operadores do sistema de justiça têm que levar esse problema a sério, não em seu próprio benefício, mas em benefício da sociedade. Ninguém aguenta mais processos lentos. Para finalizar, o Rio Grande do Sul, nosso estado aqui, tem processos de 1980, da década de 80, ainda ativos. Alguma coisa vai mal. Doutor José Antônio, só queria pegar esse gancho aí do Supremo, segunda instância, primeira instância, para voltar àquela pergunta que eu tinha esquecido lá no primeiro bloco, sim, que é a questão do foro privilegiado, né? E também pegando outro gancho que o doutor falou sobre a questão da... Hoje eu tô perdendo os ganchos também. Vou começar a anotar também, Fernanda. Mas, enfim, essa questão do foro privilegiado. Eu vejo o seguinte, eu tendo a compartilhar da mesma posição da Fernanda, porque enquanto a gente ainda reclamava do ativismo judicial, que já é uma coisa complicadíssima, né? Que eu vejo uma justificativa de um ministro uma vez: não, mas se o Congresso não decide, né, nós temos que decidir, afinal de contas estão pedindo aí a prestação jurisdicional. Eu sou da posição que foi colocada pelo Rafael, da década de 90, que se mantivesse determinadas questões com o Congresso Nacional. Porque o fato do Congresso Nacional não decidir sobre determinadas questões, não votar determinadas questões, isso faz parte da democracia. Ou seja, determinados temas não estão devidamente maduros na sociedade para que sejam decididos. A sociedade ainda não tem uma posição clara sobre determinados temas, então esses temas têm que ficar realmente, eu diria assim, aguardando um amadurecimento até dos costumes, né, para ver o que a sociedade vai definir. E quando o Poder Judiciário se adianta, né, e toma uma decisão que muitas das decisões foram contrárias até a posição, eu diria assim, cultural, moral da sociedade. A gente está vendo agora essa onda toda em torno do Bolsonaro. Isso mostra que o Poder Judiciário não pode se isolar numa bolha e se apartar da realidade social, tá?
Então, mas como eu estava falando, enquanto a gente ainda fala do ativismo judicial, parece ainda uma coisa horrorosa, coisa muito ruim, mas tudo bem, né? Ainda está dentro daquele espectro aceitável, né? Embora prejudicial em alguns pontos. Mas depois daquela entrevista que o ministro Barroso deu para a jornalista Mônica Bergman, aí a questão é outra. Aí não se fala mais em ativismo judicial, aí nós estamos falando em crime. Aí ele foi taxativo em dizer que gabinetes do Supremo Tribunal Federal faziam filas para distribuírem senhas e que tinha acabado o direito, porque ali eram filas para atender, fazer uma espécie de uma ação entre amigos. Olha, isso é gravíssimo. E não foi um ministro da corte, foi um ministro daquela casa, da mais alta corte da República, um dos poderes da República, fez uma acusação gravíssima. E assim, ó, aquele tipo de posição, aquele tipo de manifestação do ministro Barroso em qualquer país sério teria parado o país e se iniciado uma profunda investigação e se colocado em xeque até, eu diria assim, a lisura das decisões daquela casa. Tá? Então, eu fico imaginando isso nos Estados Unidos. Eu fico imaginando isso aí num país de primeiro mundo, na Europa, né? Como é que isso seria recebido. Tá? E nós aqui simplesmente viramos a página, ninguém mais fala no assunto. Né? Depois saiu uma nota do ministro dando uma ajustada na situação, mas ele não mudou a sua posição. Né? Ele fez o ministro é uma pessoa muito cordata, né? Ele tentou ali salvar naquela nota dele, salvar a instituição, mas manteve a posição sobre os gabinetes que estavam fazendo filas para distribuir senhas aos amigos e onde ele fez questão de dizer que tinha acabado o direito. Então isso é seríssimo. Então nós não podemos considerar uma democracia eu diria assim, plena, quando nós temos na Suprema Corte, que é a última porta, o judiciário é a última porta que o cidadão bate, tá? Sabendo que ali nós vamos encontrar insegurança ou algum amigo pode simplesmente pegar a senha e bater naquela porta e levar o que não é direito, porque ele fez questão de dizer que não se tratava mais de direito. Então, enquanto nós ainda trabalhávamos com o ativismo judicial, né? Que é para mim uma coisa deplorável, né? Quando a gente olha, por exemplo, as manifestações do falecido ministro, juiz da Suprema Corte norte-americana, o Scalia, né? Quando ele dizia, olha, o judiciário tem que aplicar a lei, né? O ministro da Suprema Corte, ele tem que ser um escravo da Constituição, ele tem que aplicar a Constituição, ele não tem que... Até em oposição ao próprio ministro Barroso, né? O ministro Barroso fez uma referência de que tinha que se fazer uma interpretação mais viva da Constituição e o ministro Scalia disse que preferia mais a letra morta, né? E eu acho que é nesse sentido mesmo, tem que se aplicar, porque a Constituição, ela não pode ter uma interpretação além daquilo que o constituinte originário deu. Tá? A gente pode realmente avançar em algumas interpretações, mas o que foi feito foi um esquartejamento da nossa Constituição. A realidade brasileira hoje faz parte desse esquartejamento que se fez da Constituição, e aliás, a Constituição é que tem uma enormidade de emendas, né? Ela já está totalmente desfigurada e eu até acho que tem que desfigurar ainda mais, porque aquela Constituição de 88 lá, ela não representa mais a nossa realidade, as nossas necessidades e aquilo que a gente efetivamente precisa fazer no país, né? Mas mostra que de alguma maneira, tanto o nosso julgador quanto o nosso legislador, eles se transformaram em uma espécie assim de negociadores. Eles abandonaram a sua condição de mediadores, de julgadores, né? Ao identificar
na sociedade, aí tem que olhar para a sociedade, aí tem que estar ligado, tem que estar junto dessa sociedade, não apartado dela, vivendo uma bolha. Olhar para essa sociedade e definir uma ordem social e respeitar essa ordem social. Eu sempre tenho afirmado que o Brasil hoje é uma espécie de uma floresta tropical habitada por hordas de corporações e o cidadão comum está totalmente abandonado nessa floresta tropical, à mercê de lobos, de matilhas de lobos corporativas que estão a devorar, né, as pessoas simples, as pessoas que mais necessitam, o pagador de impostos, o cidadão que paga os seus impostos, o cidadão que produz, para sustentar um Estado gigante, né, um Estado ineficiente, e isso muito pela responsabilidade dessa elite do judiciário, essa elite do poder legislativo, a elite política, que simplesmente se apartaram da realidade brasileira. O poder judiciário, a gente responsavelmente olha muito assim, eu já vi juízes falarem, não, mas a gente tem que olhar o Supremo, o poder judiciário não é assim. Concordo em parte, mas o poder judiciário como um todo tem que entender que o Supremo nós não temos aqui uma partição dos poderes em que a gente possa ter uma corte constitucional, um poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do poder judiciário. Então, acho que até mesmo os magistrados a nível nacional têm que exigir, e já estão exigindo, uma postura mais, eu diria assim, mais correta, mais íntegra, mais democrática, mais republicana da nossa mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal. É dessa forma que eu vejo a questão e eu tendo a concordar com a Fernanda nesse aspecto, que eu acho que a cidadania está se sentindo muito representada nas decisões e na postura do próprio juiz Sérgio Moro, que não está fazendo fila para distribuir senhas. O senhor tem um comentário? Tem tanto contraponto, eu vou tentar lembrar de alguns para poder fazer, tá? Em primeiro, eu concordo com a Fernanda da questão do pouco da politização do STF, né? Porque, na verdade, o STF, o Supremo, ele tem uma parte jurídica e política também, porque ele é feito por indicações políticas, né? Gilmar Mendes, por exemplo, foi indicado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? Marco Aurélio, presidente Collor, né? Outros foram pelo Lula, Dilma e o Melo pelo Sarney. Eu acho que tinha que se trazer para a pauta essa discussão de que os ministros do STF não fossem indicados pelo presidente da República. Perfeito. Né? Porque isso acaba fazendo que claro que muitos ministros que foram indicados pelo Lula, por exemplo, acabaram meio que tomando ações contra até, né? Ou vice-versa, enfim. Só que às vezes também podem tomar a favor. Então, eu acho que essa questão da independência dos poderes, ela não está tão completa porque os ministros do STF são indicações políticas, em última instância. É o presidente da República que vai lá, indica e o Congresso, né, sabatina. Então, isso eu acho que é uma mudança. O próximo governo, independente se for o Haddad ou se for o Bolsonaro, eu acho que tinha que ter esse compromisso de não ter indicações, de mudar a regra de como os ministros chegam ao Supremo Tribunal Federal. Posso só complementar essa tua fala? Claro. Porque, no mínimo, se considerassem impedidos de julgar certos temas quando dizem respeito às pessoas ou o partido que os indicaram para estar lá, né? Outro ponto da questão, e aí os colegas aqui do direito podem falar melhor, que o STF ainda, a questão até da demora, muitas vezes, se não me engano, não julgou ainda o mérito do impeachment da presidenta Dilma. Se houve crime de responsabilidade fiscal ou não. Eu, particularmente, sou da opinião que não houve, né? Pode até não estar fazendo um governo bom, etc., mas, na verdade, foi uma falta de sustentação parlamentar pela inabilidade política dela, que nem eu digo, ela não teria sido eleito provavelmente nem vereadora, deputada, se não fosse o Lula, né, na eleição. Então, ela não era do meio político e acaba meio que perdendo toda a sustentação política no Congresso. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas o mérito do impeachment ainda não foi julgado. E que o STF tinha que ter julgado logo em seguida para dizer para a população se houve crime de responsabilidade fiscal ou não, que aí, se houvesse crime de responsabilidade fiscal, foi impeachment. Se não houve crime de responsabilidade fiscal, não teria sido impeachment. Mas enfim, eu até entendo o seguinte... O terceiro ponto... Só fazer uma parte. Eu acho que essa questão o Supremo não tem que se envolver nisso. Eu acho que o Supremo tem que referendar, tem que consubstanciar, até mesmo para uma questão de segurança jurídica. Quem decidiu a questão foi o povo, nas duas casas legislativas, no Congresso, no Senado Federal, né,
e na Câmara Federal. Inicialmente lá na Casa do Povo, a Câmara Federal, e depois dentro do Senado Federal. E no Senado Federal, o processo foi conduzido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho muito complicado que o Supremo vá alterar, né? Eu acho que o Supremo tem que passar ao largo disso aí e realmente decidir a questão, eu diria assim... Impeachment é um processo político. O Supremo tem, nesse momento, mostrar que é o Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes da República, e consubstanciar, confirmar aquilo que foi decidido pelas duas casas legislativas e pela Casa do Povo, né? Deixa eu só continuar porque é importante... Eu posso lhe passar a palavra? A gente tem que fazer o break. Claro. Lhe passo a palavra na volta do break. Claro, melhor, porque eu já... Cruzando as conversas, vai um breve intervalo, já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre os impactos da Lava Jato nas eleições. A gente volta então a conversar sobre o que a gente conversava no bloco anterior, a questão do Supremo Tribunal Federal. E até voltando àquela questão da composição do Supremo, né, já que foi tocado na questão da responsabilidade do Supremo sobre as ações do Legislativo, existe esse modelo de freios e contrapesos, que inclusive é um modelo americano adotado no Brasil, na própria composição do Supremo, né, onde o Executivo indica, o Legislativo corrobora, o chefe do Judiciário, né? Então, nesse sentido, doutor Gascus, o senhor queria complementar o... Eu tenho tantos contrapontos assim que eu estou tentando me organizar, né, mentalmente. Já chego aí onde tu me perguntaste, mas assim, telespectador de casa, coloca aí no Google depois pesquisa se foi julgado o mérito, se houve crime e responsabilidade. O rito do impeachment foi julgado, tudo ok, o rito foi perfeitamente obedecido. Agora, o mérito, se houve crime de responsabilidade fiscal ou não, não foi. Então, se é tão tranquilo que houve crime e responsabilidade, o Supremo deveria ter julgado logo e dizer que houve, né? E aí essa questão do impeachment, eu vejo um pouco diferente, Fernanda. Além de uma questão política, tem que ter um embasamento jurídico também, né? Porque, na verdade, se fosse só uma questão política, o Brasil estaria num parlamentarismo, ou seja, o parlamento vai lá e derruba o primeiro-ministro e troca. Então, teria que ter tido crime de responsabilidade fiscal, né? Um crime para ter o processo de impeachment e tal. Só que o mérito não foi julgado. Em relação à questão do trânsito julgado, eu concordo, né? Ou seja, eu até acho seria bom a questão da prisão já em segunda instância. Só que isso acaba, no meu ponto de vista, e o doutor na área do direito pode explicar melhor, mas se o trânsito julgado está na Constituição, está na nossa... Teria que ser obedecido, ou seja, não pode ser preso. Teria que mudar primeiro isso para depois ter a prisão em segunda instância e não o contrário, né? Então, eu acho que também eu concordo. Há uma aberração jurídica, etc. E voltando à questão da judicialização, da politização do judiciário, se tu quer saber, o ideal era, primeiro, tu não ter transmissão do STF. Ou seja, tu expõe os ministros à mídia e se tu for fazer um estudo de ver quanto era o voto, levava o voto antes de ser transmitido, era um tempo muito menor depois que começou a ser transmitido. Porque muitas vezes o ministro começa a falar para a mídia, para os meios de comunicação tal, né? Outra coisa também, a questão do trânsito julgado, eu comentei. Eu tinha outra coisa que eu ia falar também, do Supremo. Tu consegue ver se o judiciário ele não está politizado se tu não conseguir saber qual é a posição do juiz. O juiz não está para fazer um contraponto a quem ele está julgando. É um absurdo isso. Se tu pegar um juiz e quem ele está julgando e tu vê que o juiz está de um lado e o que ele está julgando está do outro, tu quebra a parcialidade, né? Tu tem que ser imparcial. Tu não tem como saber se o juiz, por exemplo, pegar um exemplo qualquer, o juiz X, tu não tem como saber se ele vai votar a favor ou contra determinado partido. A partir do momento que tu sabe que ele é contra determinado partido, está politizado. Ou seja, partidarizado, pior ainda. Então, a isenção do juiz, o juiz ele tem que ter uma postura que o telespectador, que o eleitor não saiba qual é a posição dele, porque ele vai estar julgando. Então, aí se tu vai entrar num julgamento que tu já sabe que o juiz é contra, qual é a isenção que tem, né? Então, isso é uma coisa muito grave que eu acho que tem que ser vista, né? Embora a Lava Jato, eu acho que tem os seus méritos, tem os seus erros, né? Mérito, de certa forma, que ela acabou pegando políticos de vários partidos, né?
Tu tem parlamentares do MDB. Ela definitivamente não é partidária, né? Mas é que tá. Ela não é partidária. Pluripartidária. Ela pegou todo mundo, né? De certa forma, talvez ela possa ter pego... se a gente fosse fazer uma pesquisa de quais são os parlamentares, qual o partido que tem mais pessoas envolvidas na Lava Jato, não foi o PT. Né? Que de certa forma colabora com o que tu está dizendo, né? Porque teve políticos do MDB envolvido, do PP, Partido Progressista envolvido, vários partidos tiveram parlamentares tal. Aí que eu trago uma outra questão. A gente nunca pode criminalizar os partidos e também as empresas. Porque também, no meu ponto de vista, um dos grandes erros da Lava Jato, ela tem acertos, coisas muito boas, e como tudo na vida, tem coisas boas. Nós, pessoas, temos defeitos e qualidades. Qualquer coisa tem coisas boas e ruins. A partir do momento que tu só vê defeito em uma coisa, tu já está meio que trazendo a tua base ideológica de como tu enxerga o mundo, influenciando muitas vezes na tua fala, etc. A questão das empresas, ou seja, as empresas não poderiam ter sido criminalizadas. Quem tem que ser criminalizado são as pessoas. Assim como os partidos não podem ser criminalizados. Quem tem que ser criminalizado são as pessoas que estão dentro de partidos, porque há corrupção em todos os partidos. Mas só que tem um detalhe. Alguns mais, outros menos. Colega, tem um detalhe, Então, só uma parte. Nós temos que entender que as empresas, os partidos não saem andando duas pernas por aí. Exatamente, colabora com o que eu estou falando. São as pessoas. São as pessoas. Exatamente. Então, se as pessoas cometem crimes e esses crimes, de certa forma, trazem retorno financeiro para as empresas, lamento. Mas as empresas também têm que serem responsabilizadas como pessoas jurídicas. Isso no mundo inteiro, né? Inquestionável. Exige as regras de compliance. Não podemos criminalizar os partidos. Não pode criminalizar os partidos? Então o PSDB tem que expulsar o Aécio, o PT tem que expulsar o Lula, tem que expulsar a Dilma, tem que expulsar o Zé Disseu. Não expulsaram. O PP quem foi o partido? Qual foi o partido que teve a coragem de expulsar as suas lideranças corruptas? O DEM virou quase um partido que cabia dentro de uma Kombi, mas teve a coragem de cortar na própria carne, né? Não vi nenhum outro partido fazer isso. E nem por isso deixou de se renovar, porque agora o menino lá de São Paulo, Kim Kataguiri, se elegeu por essa legenda e já se colocou como candidato à presidência da Câmara. Então tem que fazer, não é, Rafael? Tem que fazer. Os partidos precisam assumir a responsabilidade também pelas suas lideranças. No caso do PT, Fernando, só um minutinho, eu te passo a palavra. No caso do PT, ontem aquela manifestação do Cid Gomes foi muito própria. Aliás, ele foi lá para fazer aquilo mesmo. Aquela posição dele, onde ele cobrou dos filiados do partido, das lideranças do partido, um meia-culpa que até hoje não foi feito. Aliás, o Lula, lá em 2005, disse que o PT precisava fazer esse meia-culpa, até hoje não fez, lá com o Mensalão, né? Ele foi em cadeia de rede nacional e disse isso. E agora todo mundo diz que fizeram certo. Depois o Lula até disse lá em Portugal que não existia o Mensalão, tá? Mas ele está preso. Está preso porque logo em seguida apareceu o Petrolão, tá? Que foi o ajuste do Mensalão, né? Porque no Mensalão eles fizeram caixa 2 e no Petrolão eles requintaram a coisa e fizeram um caixa 2 por dentro, né? Eles requentaram, eles deram, pegaram a propina e deram figuração legal através do caixa 1. Então, eu acho que os partidos têm que se responsabilizar também. Aliás, é preciso que seja feita uma grande reforma partidária no Brasil. Porque hoje nós votamos em candidatos, nas pessoas, não votamos nos partidos, não votamos nas ideias. Por quê? Porque os partidos não fazem isso. Os partidos apresentam as piores pessoas, os piores candidatos, as piores figuras, ou porque um lá faz palhaçada, o outro lá jogam futebol, aí colocam como candidatos, né? Porque sabem que ali vai ter um grande apelo popular. E nós estamos aí vivendo as dificuldades com gente desqualificada para decidir questões de alta relevância para um país altamente importante como o Brasil. O Brasil não é para amador, o Brasil é para gente profissional, gente capacitada. E gente amadora, gente incompetente está transformando o país dessa forma. Posso concluir só o meu pensamento? Pois não, eu estava numa linha e você dia. Então, assim, quando eu falo da questão de tu não criminalizar empresas e partidos,
tu pode daqui a pouco criminalizar o dono das empresas, ou seja, multas, etc. Porque o que acontece, se tu for analisar um pouco o impacto da Lava Jato, e aí eu vou falar um pouquinho do impacto econômico também, né, é que foi uma operação e é uma operação que trouxe muitas coisas boas e coisas ruins, mas o impacto que teve nessas operações em relação às empreiteiras, etc., de paralisando muitas obras, de paralisando muitas coisas, é estimado em torno de 2% do PIB em 2015. Ou seja, um impacto gigantesco, que tu acaba meio que penalizando, paralisando empresas e fazem com que muitas desemprego, etc. Claro que tu tem que combater a corrupção, mas é que tá, as empresas, elas não existem se não houvesse pessoas. Ela não existiria sozinha, assim, né? Pelo menos a gente não tem robô com inteligência artificial suficiente que administra as empresas, etc. Quem administra as empresas são as pessoas. Não tem problema nenhum de tu penalizar os donos das empresas, então, né? Ele que vai estar com grande parte do dinheiro, etc. Agora, muitas vezes, quando tu paralisa empresas, tu acaba tendo um efeito econômico, muitas vezes uma estimativa que se trouxe mais prejuízos, e eu não estou falando contra a Lava Jato de momento algum, mas só estou fazendo uma constatação, se trouxe mais prejuízos com que o dinheiro que foi recuperado. Em termos de... Foi recuperado muito pouco, né? De tudo que foi roubado. Mas é que tá, mesmo que se recuperasse tudo que foi roubado, o impacto econômico que teve, porque se tu for analisar, a gente teve 2 quedas gigantescas do PIB em 2015 e 2016. E a Petrobras, por ter um efeito em cadeia no território nacional, etc., né, porque ela acaba meio que... A política de compra nacional que foi adotada, que acabou gerando muitos empregos, etc., ela fez com que uma das principais cadeias econômicas fosse a questão do petróleo. E a partir do momento que tu paralisa isso, paralisa a construção com as empreiteiras, se tu for começar a estudar também a questão das empreiteiras, estudar um pouco da história, desde lá da época da construção de Brasília, enfim, em outros governos, tu vai ver essa questão das empreiteiras e propina, etc. Mas tu tem que penalizar o quê? As empresas e não, desculpe, as pessoas e não as empresas. Então, isso aí tem aquela palavrinha que a senhora falou, professor, as regras de compliance, né? Tá. E aí também tem a questão do petrolão, mensalão, petrolão. É que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que mesmo que tenha acontecido esse prejuízo das empreiteiras pós-Lava Jato, isso é um nada perto do prejuízo econômico na casa do trilhão que a corrupção durante os governos Lula-Dilma trouxe e impactou o bolso de todos os brasileiros, que fomos nós que pagamos essa conta. E que com certeza a Petrobras estaria muito bem obrigado hoje, sendo uma das empresas mais poderosas do mundo, como ela deveria ser, perto de tudo que ela já tinha, se ela não tivesse sido saqueada com tanta voracidade pelas pessoas que foram colocadas lá dentro pelo PT para operacionalizar as obras, as licitações, as plataformas, direcionando para os amigos do presidente e do partido onde estariam os maiores benefícios econômicos, né? Eu acho que, no mínimo, fica uma lição para essas mega empresas, tipo o monopólio que foi forjado da JBS com dinheiro público, dinheiro do BNDES, dinheiro que vem do Fundo de Garantia do Trabalhador e do FAT, que foi colocado no BNDES, que foi injetado na JBS para transformar uma empresa num monopólio megalômano, que quebrou muitas empresas pequenas, comprou outras de forma não transparente, muitas vezes, que a gente que anda por aí conversa com pequenos produtores rurais, a gente sabe que o impacto da JBS foi devastador para os produtores brasileiros em termos de negócio, e foi um monopólio criado pelo governo do PT através do BNDES. BNDES que ainda tem que abrir essa caixinha preta, né, de todo o dinheiro que foi fora do Brasil para fazer obras de infraestrutura em países de amigos de ditadores, do PT, de gente que fazia parte do Foro de São Paulo. Foram bilhões de reais em obras de infraestrutura que não existem no Brasil e que a gente tem carência aqui, como portos, aeroportos, hidrovias, estradas, metrô. Fizeram obra em Guiné Equatorial, né? Aquele país
que foi mandado uma fortuna do BNDES para fazer a obra. Logo depois o Lula decretou o perdão da dívida com a Guiné Equatorial. E agora, durante a campanha eleitoral, né, a gente recebe a visita do vice-presidente da Guiné, que é uma ditadura há 29 anos. O vice-presidente é filho do presidente. E ele vem para o Brasil fazer uma visita ao Brasil, trazendo 11 malas, ele e a sua comitiva, cheias de reais, dólares e joias cravejadas de diamantes, né? É de se perguntar de onde vem esse dinheiro. Então, o impacto da Lava Jato, ele pode ser muito produtivo. Quando a gente percebe, além de tudo, que a Lava Jato, ela é a profissionalização do mensalão. Tudo aquilo que aconteceu no mensalão, que se esperava em qualquer país sério, que aquilo ali encerrasse um ciclo de corrupção e fosse passado a limpo, não. Quem estava no poder pegou todas aquelas práticas e profissionalizou elas e transformou no petrolão. Mais dinheiro para os partidos, a liberação de mais propina, mais cargos, todas as estatais sendo sugadas, tá? Desculpa o termo, é forte, por parasitas políticos que foram colocados lá, que privatizaram as estatais para os partidos políticos. Isso, elas já estão privatizadas há muito tempo para os partidos políticos, né? Eu acho importante destacar isso, porque no momento em que tu tem um partido na presidência, e esse partido é o partido, sim, responsável pela distribuição ampla dos cargos dentro das estatais, é normal que a população em geral acabe criminalizando esse partido e olhando para ele como uma organização criminosa. Se fosse o PSDB no comando da nação, seria a Orcrim do PSDB. Mas como era o PT no comando, era a Orcrim do PT. Não é à toa que teve 3 dos tesoureiros presos. E o presidente da República. O presidente da República preso. E tantas outras pessoas, o Cérebro, o José Dirceu, preso. O Genuíno, preso. Tantos foram presos que a gente até perde. A lista é muito extensa, né? Então é difícil tu dizer que a gente não pode criminalizar os partidos. Obviamente, o judiciário não pode criminalizar os partidos, mas é muito difícil que tu queira destituir o senso comum da população de olhar para aquilo que está acontecendo e não ter esse julgamento de valor. É praticamente impossível. E aí, só para complementar esse raciocínio, eu vejo de forma muito clara que foi esse decorrer das coisas, esse contexto e esse risco de que o Lula pudesse efetivamente ser candidato à presidência da República, tendo sido capitão do mensalão e tendo sido capitão da Lava Jato, e mesmo assim poderia ascender novamente à presidência da República, que causou um sentimento em grande parte da população, um sentimento de antipetismo tão forte que se criou o Bolsonaro. Eu vejo que sem o Lula poder ser candidato, não haveria o Bolsonaro. Eu vejo a criatura e o criador. A gente não teria essa polarização política no Brasil. O Bolsonaro é uma cria do medo das pessoas de que o Lula voltasse à presidência e de que tudo aquilo que estava acontecendo voltasse e fosse agravado, né? O Bolsonaro é um produto do contexto político que a gente vive. E é por isso que a gente chegou nesse momento de polarização política entre essas duas forças, né? Eu vejo ele como uma resposta da sociedade, do senso comum, a tudo o que aconteceu antes, né? E eu ouso dizer aqui que se não houvesse, desde antes, se há 2 anos atrás a gente já soubesse que o Lula não poderia ser candidato, eu duvido que o Bolsonaro tivesse crescido a candidatura dele como cresceu. Ok. Bom, o programa está se encaminhando para o final, temos 10 minutos. Eu passo a palavra para as considerações finais e até propondo qual será o futuro da Lava Jato, né, doutor Rafael. E será que teremos daqui a alguns anos um outro escândalo no Brasil? Bem, eu acho que o futuro da Lava Jato passa pela eleição presidencial. A Lava Jato é um processo judicial, é um processo de investigação policial, mas também é um processo político. Vejam, eu não estou dizendo que é um processo politizado, um processo que passa por decisões políticas. Vamos à mais óbvia delas. O ministro da Justiça vai nomear o diretor-geral da Polícia Federal, a autoridade responsável por definir a alocação da força de trabalho. Então, fica muito fácil acelerar ou diminuir o ritmo de investigações só com uma pequena mexida no Diário Oficial, alterando lotações. São 187, se não me engano, consultei hoje o site da Polícia Federal. Aliás, vai aqui um elogio à Polícia Federal, as informações estão todas lá. Larga no Google, a primeira coisa que vem, números Lava Jato. Então, a gente tem lá
quantidade de mandados, quantidade de inquéritos. Dá para tirar algumas conclusões interessantes ali. O material probatório é basicamente eletrônico, né? Então, antes da tecnologia, talvez a corrupção estivesse escondida em documentos em papel. Também, isso é um dado a ser considerado. Então, são 187 inquéritos em andamento, de um total de 320 e poucos. Ou seja, mais da metade dos inquéritos ainda não concluídos. Material tem para investigar. Agora, a forma como vai ser composto o governo e, sobretudo, a base parlamentar do governo, né? E aqui vamos dar nome aos bois, né? O MDB, esse partido camaleão e sempre governista, Vai estar com o governo. onde estará, né? As suas lideranças, imagino todas essas que perderam mandato no Senado e na Câmara, têm interesse na manutenção do foro privilegiado. Então, se estiverem lá, podem jogar água no chope da Lava Jato. Eu não acredito. O Sérgio Moro até deu uma declaração no Roda Viva, dizendo que a Lava Jato vinha chegando ao final. Eu imagino que ele tenha dado ali um relato pessoal de um juiz que exauriu o seu trabalho, que certamente deve estar cansado. Fiz aqui as críticas que eu acho que são procedentes. Agora não se pode retirar o mérito, a técnica e a coragem de alguém que enfrentou algo que nunca no Brasil tinha sido enfrentado, que é um modelo de governança que está esgotado. A gente tem que tratar o público e o privado de maneira um pouco mais independente. E vejo com alegria essa renovação, que até não acho tão grande assim, considerando com o histórico, mas que coloca lá caras novas. Algumas brincadeiras do eleitor, se a gente pode dizer assim, mas na média me parece que são caras novas e podem vir aí com um espírito republicano para assoprar a nossa república para frente, é o que a gente está precisando. E uma última consideração: não duvidem da urna eletrônica, procurem informações, a urna funciona. Cuidado com os sabotadores da democracia, que estão aí espalhando boatos e querendo corroer a credibilidade do órgão eleitoral. Talvez falte informação e a Justiça Eleitoral tem que melhorar. Agora, quem sabe que a urna funciona e diz o contrário, quer sabotar as instituições, eu não estou de acordo. Ok, doutor Cássio, 2 minutos. Bem rapidamente, 3 apontamentos nas minhas considerações finais, né? Olha que contraditório. Durante os governos do Lula e Dilma, foi grande parte do arcabouço jurídico que deu sustentação à Lava Jato foi criado nesses governos, né? A questão da Controladoria Geral da União, a questão do aumento do investimento na Polícia Federal, tudo foi muito foi durante esse processo. E acaba sendo um dos partidos, embora não tenha sido, e aí é outra questão, né? Porque quando a gente fala muito em judicialização partidarização do judiciário, muitas vezes se fala e só aponta pessoas envolvidas de um partido só, enquanto outros partidos tiveram muita gente envolvida e até mais, né, no caso do que no PT. Eu concordo com a Fernanda na questão que o produto do Lula foi a questão do Bolsonaro. Acho que a tua fala final foi perfeita, eu concordo com a tua fala final. E um outro impacto que eu queria trazer nesses 30 segundos que estão faltando é em relação a um impacto eleitoral que as pessoas acabam meio que não percebendo. O grande problema no Brasil é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Esse é o maior problema de todos. Que, no meu ponto de vista, a corrupção, em vez de ser a causa, ela é mais a consequência de vários outros problemas que nós temos. E numa campanha, primeiro, a gente não tem debate quase para poder conhecer o ponto de vista dos candidatos, que eu acho que é uma coisa gravíssima, né? E outras coisas não são discutidas. Como é que a gente vai diminuir essa nossa imensa desigualdade socioeconômica? Como é que a gente vai gerar emprego? Né? Como é que a gente vai melhorar o nosso sistema educacional, que é o nosso gargalo, especialmente educação básica e fundamental? E isso acaba meio que sendo colocado de lado e a pauta é só corrupção, como foi lá na campanha em 1961, quando o Jânio Quadros concorreu à presidência da República contra o grande Marechal Lott, cujo slogan do Jânio Quadros era uma vassoura para varrer a corrupção do Brasil lá em 61. Então eu acho que isso acaba não sendo trazido e talvez isso é um dos pontos mais importantes. Discutir como a gente vai resolver a nossa imensa desigualdade socioeconômica e qual é o projeto nacional de desenvolvimento que a gente tem para o país. Obrigado. Doutor José Antônio, por favor, 2 minutinhos rapidamente. A minha manifestação final é, inclusive, em cima do que o Cássio colocou, que eu acho que nós tivemos a oportunidade de reduzir esse valo social que nós temos no Brasil, porque o partido que hoje se revelou uma quadrilha, ele conseguiu chegar ao poder, conseguiu se constituir como partido, o seu patrimônio eleitoral, político eleitoral, é em cima exatamente de acabar com a corrupção
e dar um novo contorno para o Brasil, diminuindo esse vala social e colocando o país nos trilhos do desenvolvimento. O que a gente assistiu foi o seguinte: nesses governos do PT, a destruição do país. Tá? Essa é a realidade. Tudo aquilo que se conquistou tem números negativos da economia brasileira que são históricos. Por exemplo, o Brasil nunca passou por uma recessão de 2 anos. Nem a crise de 29 o Brasil passou por isso. Ou seja, tem números negativos no Brasil, são históricos, exatamente porque essa quadrilha que assumiu o poder no Brasil destruiu eu diria assim, a política no Brasil, as instituições democráticas, que gerou um grande problema. E se hoje nós estamos falando em vala social, se hoje nós estamos falando em dificuldades da economia, se hoje nós estamos falando novamente em retorno de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, é graças a essa destruição que foi promovida por esse partido, né, que em algum momento até fez ali a legislação que foi a armadilha que criaram para eles próprios, né, que terminaram caindo na armadilha que criaram, mas caíram porque eles não acreditavam que isso iria acontecer. Né? Como ontem o Cid Gomes falou, é uma certa arrogância, uma certa prepotência de achar que com eles não aconteceria nada, e aconteceu. Mas não aconteceu por causa da legislação. Aconteceu porque o povo brasileiro não aceitou mais, não aceita mais e não vai aceitar mais essa enrolação, essa safadeza que acabou com as esperanças de muita gente, porque nós vamos ter que pagar essa conta por muitas décadas, por muitas gerações. Ok, professora Fernanda, por favor, rapidamente. Eu gostaria de destacar uma coisa que passou meio batida aqui no programa de hoje, que foi a questão da renovação em termos dos partidos, né? O PSL, que praticamente não existia, fez 52 cadeiras. O Novo, que é a primeira eleição que concorre, fez 8 cadeiras, né? E tiveram partidos que não conseguiram cumprir a cláusula de barreira e que agora não vão mais receber o fundo partidário, como o PCdoB, o PCO, o PSTU, ou seja, os partidos mais de esquerda, eles não foram votados. Né? Isso também é uma resposta da Lava Jato, de alguma forma, porque isso vem junto com a rejeição a essa política de esquerda, essa hegemonia que tomou conta durante tanto tempo do pensamento político nacional. Né? E vamos ver como é que vai ser daqui para frente agora. Eu espero que essa eleição ela transcorra com a maior tranquilidade possível no dia da eleição. Eu acho que seria salutar que essa eleição não tivesse nenhum tipo de violência, que fosse uma eleição limpa, transparente e, obviamente, sem todos os problemas que houveram com as urnas no primeiro turno. Né? Porque, por exemplo, sem querer desacreditar as urnas aqui, mas a minha mãe foi uma que não conseguiu votar para presidente. Ela digitou ali o número e apareceu imprimindo e fim. E por uma ignorância dela, o fato dela não saber como ela deveria proceder, ela não chamou o fiscal de urna ou o mesário ali na hora para mostrar que ela não tinha conseguido finalizar o voto dela. Muitas pessoas ainda ignoram o procedimento correto quando estão atrás da urna. Eu acho que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral explicar essa semana toda muito bem para as pessoas como é o processo de voto e quando ele está finalizado, de fato. Okay. Obrigado. Ok, bom, nós aqui agradecemos aqui a presença do advogado e professor de Direito Eleitoral Rafael Morgenthal, doutor em Economia, Desenvolvimento e pós-doutorando em História Política Cássio Moreira, advogado José Antônio Rose, da jornalista, mestre em Ciência Política e professora da Escola de Líderes da Federação, Fernanda Bart. Agradeço muito a sua audiência. Muito boa noite. Até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.